Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre a economia global e o desenvolvimento urbano. Bem, quais são as consequências do crescimento acelerado das áreas urbanas? Esse crescimento ele é positivo ou negativo? E como surgiram as cidades? Afinal de contas, quando elas surgiram? Bem, os seres humanos vivem em grupos desde sempre, né? E nessa lógica de viver em grupos, quando nós nos tornamos sedentários, surgiu-se a necessidade de ter casas construídas cada vez mais próximas umas das outras, formando primeiramente aldeias, vilas, cidades. As cidades mais antigas do mundo acontecem hoje na região que é o Iraque, aconteceram na região que hoje é o Iraque, lá na Mesopotâmia. E aqui nós estamos falando de algo em torno de 5.000 anos atrás, né? Mais de 2.000 anos antes de Cristo. Lá no Egito também surgiram cidades muito antigas, né? Aproximadamente 3, 4.000 anos atrás. Mas também lá na China, nas proximidades dos rios Amarelo e do Rio Azul. Bem, por volta de 2.000 anos antes de Cristo surgiram as cidades na China e no Egito. Diferente das cidades neolíticas, que a população se dedicava exclusivamente à agricultura, essas cidades abrigavam e possuíam classes de trabalhadores dedicadas ao artesanato, ao comércio e às práticas religiosas. Então, tanto nas cidades egípcias quanto nas cidades chinesas, já surgem hierarquias dentro do espaço urbano. Mas é só a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, é que as cidades começam a crescer de verdade, que elas ganham grande destaque e que nós vamos falar que o fenômeno da urbanização ele surge de fato. É quando o meio rural é substituído pelo meio urbano. Os países desenvolvidos foram os primeiros a se urbanizar, com a maior presença de fatores atrativos, com a Revolução Industrial ao longo do século XVIII. As cidades como Londres e Paris transformaram-se em grandes centros urbanos. Países como Brasil, México, África do Sul, eles têm o que nós chamamos de industrialização tardia. Ao contrário dos países desenvolvidos, que passaram a ter indústria lá no século XVIII, o Brasil, México, Argentina passaram a ter indústria só a partir do século XX. E esse atraso na industrialização vai ter, obviamente, consequências. Eles passaram a ter uma urbanização tardia e acelerada. As pessoas sabiam que viver em grandes cidades tinham oportunidades maiores de vivência, pois eles sabiam o que acontecia já em outros países. Por conta disso, quando o Brasil passa a se industrializar, a gente passa a ter muita gente morando nas cidades, um crescimento muito acelerado que vai acarretar em vários problemas urbanos. Existem fatores atrativos e repulsivos nas cidades. Os fatores atrativos ocorrem pela urbanização causada pela atração da população do campo para as cidades, em busca da maior oferta de emprego gerada pela industrialização, além da existência de melhores condições de renda e de vida. E os fatores repulsivos? Dentre os fatores repulsivos, nós podemos citar a concentração fundiária, muita terra na mão de poucas pessoas, e os baixos salários do campo, a mecanização das atividades agrícolas, entre outros. Quando nós falamos de desenvolvimento urbano, nós falamos de 4 etapas. A industrialização da sociedade, a ampliação da divisão entre campo e cidade, fazendo com que a vida no campo se torne cada vez menos atrativa, o êxodo rural, expulsando as pessoas do campo para as cidades, e por fim, a estruturação de uma hierarquia urbana. Nesse vídeo nós falamos sobre a urbanização, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.